Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês esse negocinho aqui que se chama Memordex. É uma adaptação, claro, para ser feita em casa com o material que a gente tem. Ficou bem bonitinho. Aí eu vou mostrar o processo para vocês e explicar também para que eu vou usar. Bora fazer junto comigo? Oi, gente, então eu sou a Silmar aqui do canal Sil Amar, onde eu distribuo amor através do papel. E hoje a gente vai precisar de duas bases de papelão de 15 por 13 centímetros. E aí nós vamos fazer dois risquinhos, como esses que vocês estão vendo aí. Tá a 1,5 de distância da lateral, 1,5 para cá, 1,5 para cá, e 4 centímetros da base ao contrário, e aí a gente vai passar o estilete e cortar ali. Essa medida dá 10 centímetros de largura. Depois, então, a gente vai pegar ali com com os dois 10 centímetros cortados com estilete. A gente vai usar ele para passar a nossa base do Memoridex. Gente, o Memoridex, ele é importado, ele custa caríssimo, né? Então, esse é uma versão que a gente pode fazer em casa com o que a gente tiver. Esse acetato, então, tem 27 centímetros de comprimento por 10 de largura. Daí a gente vai fazer essas dobras nele, ó. Dois pezinhos ali, aproximadamente de 1,5 cm e uma dobra no meio, ó. Essa dobra no meio eu sugiro que vocês apertem bastante ali, né, para poder a gente fazer a estrutura. É bom que o acetato seja bem durinho, né, que daí ele segura firme. E aí nós então vamos passar o acetato naquele corte que foi feito ali. Aí vai precisar de um furador, de um furo só, né, para a gente poder fazer a marcação. Façam os furos nesse acetato antes de colocar ele na base, porque depois de colocar ele na base, ele vai estar meio abertinho e não vai poder fazer esses furos, tá? Então, eu dei 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro, aí sobrou 8 e eu botei no meio, que daí era 4, né? E aí vamos fazer 3 furinhos, então. E eu vou medir a 1 centímetro de distância ali de cima. Deixa eu ver se tá certinho. Ah, eu vou botar aqui na base, ó. Eu vou marcar 1 centímetro para baixo ali para fazer o círculo, né? O círculo não é o furo, no caso. Essa minha caneta é uma caneta que escreve em projetor, né? Ela é permanente. E por isso que dá para enxergar ali o vermelho, inclusive mancha, ela não sai mais. Então, vocês tomem cuidado se forem usar uma caneta permanente, tentar arriscar o menos possível, né? E aí, vamos furar. Eu achei que eu ia furar ali tranquilamente, mas esse acetato era muito duro mesmo. Então, teve que ter ali um esforço um pouco maior para conseguir furar, sair do outro lado. Tive que pedir pro marido apertar para mim, que eu não tenho tanta força assim nas mãos também. Mas, antigamente eu tinha. Mas aí eu fiz o dos lados, eu ia fazer o do meio e me lembrei que eu queria mostrar para vocês que dá para fazer também com furador comum, tá? E aí, depois que a gente faz o furo, a gente faz um cortezinho para encaixar discos. Nesse caso, eu vou usar discos. Mas se você tiver aqueles anéis de metal que é usado no scrap, você pode passar os anéis de metal aí também, nesses furos, e aí não precisa fazer esse cortinho, né? Eu vou passar discos, então, ó, aí ele vai encaixar assim, precisa dos cortinhos. Mas eu quis fazer o furo do meio com vocês, com um furador comum, esses que usam em escritório. Bora que eu vou mostrar para vocês. Aqui é só tirar, ó, o fundo para você poder ver o pezinho. Opa, tem um ímã aqui.
Aí, no caso, esse aqui, ele é bem duro, né? Então, eu tive que também, nos outros dois furos, furar de um lado, tirar e furar do outro lado. Daí deu certo. Então, a gente encaixa ele ali. Ai, por que que eu tirei da gravação, gente? Encaixa ele, ó. Tá vendo a marquinha vermelha bem ali no pezinho? Aí aperta e aí ele dá uma prendidinha, a gente solta e vira do outro lado. Aí fazendo o processo do outro lado, ele corta dos dois lados. Se o acetato for tão grosso que nem o meu. Isso aí é um acetato que veio numa caixa de boneca, eu acho. Então, assim, tudo isso vocês podem reaproveitar. Só os discos que não, mas eu tinha disco sobrando aqui em casa. Na verdade, eu tenho vários discos desses aí para usar em projetos mais simples, né? Não para fazer planner. Eu até teria que botar lá na lojinha, mas depois, se alguém quiser, tiver interesse, a gente podia conversar. Se alguém quiser discos baratinhos. O problema é que gasta mais no frete do que no disco, mas se alguém tiver interesse, acho que eu vou pôr lá na lojinha. Mas vamos lá, antes também de colocar a base de acetato lá, faz uma marcação num papel para você ver a distância, para não ter que ficar medindo de novo, né? Para depois fazer as folhinhas. E também não esquece de já encaixar, é mais fácil já encaixar os discos, porque depois vai ficar meio abertinho, aí fica difícil, ainda mais nesse acetato duro. Aí é simples, é só passar na base ali para baixo, né? Talvez desentorta um pouco, se for necessário, ó. Eu tava botando virado, ó. Tem que colocar de forma que ele fique para fora ali, ó. O pezinho vai ficar para fora ali embaixo. Aí. Agora o outro também. O outro, ó, tá vendo? Aí a gente vai colar, né? E o outro também vamos passar. Na verdade, vai ter que desentortar um pouquinho para poder entrar esse outro. Mas como já tá marcado, né? Tá ótimo. Aí é só passar no papelão. E aí vamos fazer um processo de colagem agora. Eu coloquei um pouquinho mais de velocidade, porque o vídeo ficou um pouco longo, porque eu mostrei todo o processo mesmo, né? Mas também você tem aquela possibilidade de pôr a sua velocidade aí também no YouTube. Então, eu passei fita dupla face ali, só que de primeira ela não prende muito. Eu achei que ia prender bastante, mas como o acetato era muito duro, ela ficou solta um pouco. Mas de qualquer forma, eu já tinha previsto pôr a outra base colada, né? Então, passem a fita dupla face ali para meio que fixar já, né? Para ficar já correto. Opa, quase que eu colei virado. Aperta. E aí vamos colar a outra base embaixo, ó. Daí vai ficar um pouco mais firme, não vai soltar mais. Eu passei então essa cola que é de cola de EVA, cola de isopor EVA, eu achei que ia ajudar a prender também o acetato. Só que ela demora muito para secar, muito mesmo. Então, eu passei bastante cola, né? E depois prendi com binders, clips e coisinhas que eu tinha ali de uso mesmo do dia a dia. Então, eu prendi e vamos esperar secar, né? Para poder depois fazer a decoração e os papeizinhos que vão nele, né? Agora deixa secar. Enquanto isso, olha só, eu fiz a marcação então desses furinhos no post-it, ó. Então a gente vai furar, né? Ó, o meu furador de um furo só, ele meio que estragou tentando furar esse. Só que o papel ele ainda funciona, ó. Mas por causa da força que a gente fez no acetato, ele entortou um pouquinho. Então a gente vai medir ali. Ali tem 10, né, centímetros, eu vou fazer folhinhas de 9 centímetros, mais ou menos por uns 8 ali de altura, enquanto tá secando a base. Dá para pegar uma folha de cartolina, até papel cartão, até embalagem, sabe? Embalagem
aveia. Ali eu peguei uma folha grossinha de 180 nova, porque era o que eu tinha mais à mão, né? Mas em vez de pegar uma folha nova, vocês podem usar um pedaço de uma caixa, né? Caixa de remédio, dá para fazer reutilização mesmo. E aí a gente corta então os quadradinhos e, e faz então a criação aí dos cards que vão ali neste Memory Decks feito em casa. No caso, eu estou usando os discos, né? Então a gente só faz o furo de um furo só e corta ali para poder encaixar no disco e virar a paginazinha. Bem simples. Se você não tiver discos, sabe o que dá para colocar também? Aquelas coisas redondinhas que prendem as chaves, são os anéis. Você pode botar os anéis, a única diferença é que eles vão ficar molenguinhas, né? Mas vamos lá, então agora eu quero decorar a base com tecido. Pensei em fazer de papel, mas como eu arredondei os cantos e tal, eu falei, não, vou fazer de tecido mesmo. O que que eu fiz aqui, ó? Eu cortei, porque esse tecido ele era menor do que o papelão, era só um restinho, né? Então eu cortei ali 10 centímetros, a distância de um para outro aqui ficou 7, né? Então eu fiz os riscos e cortei retinho e agora é só colar. Dei uma apertadinha aí com a régua e aí cola dos lados também, né? Não tem muito segredo, não. Como eu falo, o ruim dessa cola é que ela demora muito para secar. Eu podia ter usado no tecido a cola que é a cascoresa, aquela branca que eu uso em tudo, né? Mas na hora eu tava ali fazendo, nem me toquei de trocar a cola, né? Eu já tava fazendo com ela, não sei o que que aconteceu com a cabeça que não funcionou nessa hora. Mas vamos lá, né, gente? Aí é só passar a cola do outro lado. E como ela demora muito para secar, eu vou prender com binder, né? Enquanto vai passando a cola, ele vai secando ali, bem presinho com o binder, ficar bem apertadinho nessa parte aí. Eu achei realmente melhor fazer com tecido por causa dessa voltinha aí, ó. Mas dá para fazer com papel também. Ou dá até para inventar um jeito de. Eu queria ter deixado o craft do papelão mesmo embaixo, né? Mas aí depois eu falei, ah, não, vou decorar que eu acho que é melhor. Porque eu não consegui inventar uma coisa aí nessa lateral. Eu poderia, se eu tivesse em casa, passar uma fita na lateral só e deixar o craft, né? Mas aí eu falei, ah, vou encapar tudo. E dessa vez eu escolhi não fazer rosa, porque aqui tudo aqui no meu cantinho é rosa, que vocês devem ter visto aí nos vídeos do meu canal, o meu cantinho. Daí dessa vez eu escolhi fazer ele verdinho. Esse verde dos discos eu acho bonito. Aí achei esse tecido verdinho, falei, ah, vai combinar melhor. Aí então o que que eu fiz? Cortei mais 2 pedacinhos lá do tecido e vou colar aqui, simplesmente assim. Eu quis deixar secar antes de puxar ali a parte de baixo, né? Porque se tu puxa, como não secou direito a cola, ele se mexe lá em cima, né? Então, eu vou botar primeiro cola em cima. Quero botar aqui um acabamento onde esses dois tecidos se encontraram. E depois eu vou puxar para colar embaixo, ó. Eu deixei quase secar. Aí, enquanto eu procurei, eu encontrei esse lindo acabamento aqui, que eu ganhei da irmã Ana Maria. Obrigada, irmã, amei muito, muito, muito. Agora vai estar aqui no enfeitezinho que vai ficar na minha mesa. Então, eu sugiro que você colhe o primeiro ou o segundo ali, florzinha, né? Bem direitinho, com calma. E aí eu vou ter que prender com o binder, porque a cola demora muito para secar. Mas mesmo que fosse a cascorês, para tu poder puxar, tem que esperar, tem que estar bem presinho. Então, eu vou prender com o binder ali. E aí agora é só ir botando a cola e puxando, né, ele para ele ficar reto e colocar ele no lugar certinho. Aí tem que ter paciência mesmo, né? Meio que arrumando florzinha por florzinha. Opa. E colocando cola e segurando, né?
Tem que segurar o último que passou cola e levantar o resto da fita e fazer até o final. Se ela tivesse bem retinha, que pudesse botar de uma vez só, mas eu não sei se foi porque eu guardei numa caixa jogadinha ou se é o próprio material dela, que ela tá meio torcida, né? Então tem que desentortar e cada florzinha colar no lugar, pra ficar legal. Aí é só. Também vou deixar então no final um binder segurando, né? Enquanto eu faço o outro lado. Como o outro lado é igual, daí eu passei bem rapidinho mesmo. Já aprendi e aí vamos ajeitar agora. Antes mesmo então de colar a parte de baixo daquela parte verdinha, tem que colar o tecido, né? Eu não quis colar junto, que eu quis fazer a dobrinha ali, né? Então é só passar cola, faz a dobrinha, puxa, né? O tecido facilita e prende com o binder. E aí a gente espera mais um pouquinho para ir secando. Aí, eu agora que depois que secou, eu colei a fitinha, né, para ela ficar bonita embaixo. Eu achei que se colasse junto ia ficar meio bagunçado ali. Então, assim, eu colei a fitinha para baixo também, passei um pouco mais de cola ali naquela parte do tecido que ficou solta, né? Agora a gente vai depois colar um papel ali de acabamento ou um EVA, se você tiver. Eu queria um EVA, mas eu não tinha. Então, eu peguei um papel mesmo. Ó, eu peguei um papel e simplesmente medi ali aproximadamente, então, 13 por 12 e cortei já e só vou passar cola mesmo. Aí eu sugiro que bote em cima de uma base, aí eu peguei a caixinha de plástico que eu tinha ali e deixei secando. Bom, enquanto isso, eu quero falar com vocês sobre o que vai ali no Memory Dex. Sinceramente, a gente pode usar para o que a gente quiser. E como eu tenho vários já, cadernos e junk journals, art journal, que a gente faz colagem, eu fiquei pensando assim, mas eu vou fazer um Memory Dex para quê? Para que eu vou fazer só para colagem, né? Só para ter algo diferente? Então, o que eu decidi fazer? Eu fui começar a procurar alguns papéis durinhos para fazer paginazinhas e encontrei, ó, tipo esse aqui, que é de scrap. E então eu fiz aquelas duas colagens em duas folhinhas brancas, ó, tudo tem mensagens. Então o que eu pensei? Eu vou, dessa folha de scrap que eu tinha, tem umas mensagens, né? Então o que eu pensei em fazer? Eu vou fazer o meu Memory Dex para ser um enfeite, digamos assim, aqui na minha mesinha, aonde eu possa ver mensagens positivas. Então, é só pegar ali um papel decorado, um papel mais durinho que você tem aí em casa para fazer as folhinhas, né? Eu fiz brancas, mas tá vendo essa aqui? Tô cortando para ficar lateral, vou furar, né? Pra gente usar para fazer, botar mensagens. Então, eu vou fazer diversas colagens, né? Vou fazer esse aqui junto com vocês. E vou colocando ali, e aí, ao passar dos dias, eu vou mudando a mensagem positiva que aparece ali nesse Memory Dex. Eu achei bacana essa minha ideia, porque além de ficar uma decoração muito bonita, dá um sentido, né, para aquilo que você está usando ali. Então, eu vou usar ele como mensagens, né, com mensagens positivas aí do dia a dia. Então, eu encontrei essa folha de scrap que tinha palavras positivas, mas tem também essas palavras, ó, essa daí era da folha de scrap e essa outra era minha. O que acontece? Acho que a maioria de vocês conhece que eu tô vendendo, que eu vendi, criei esses arquivos para vender com diversas palavras positivas, né? A gente usa nas colagens e tal. E aí, o que eu pensei? Eu vou usar esses arquivos de frases e palavras positivas para fazer o Memory Dex também. Se você ainda não tem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. São várias cores de arquivos, tá?
E é um precinho, assim, muito baratinho. Cada kit com 3 folhas A4, né, que você pode imprimir em A4, cheio de palavras diferentes, positivas. São mais de 50 fontes que eu usei diferentes. Olha que bonito que ficou. A felicidade não entra em portas trancadas, que eu escolhi para ali para colocar, mas ó, tem várias, várias mesmo. Então, se você quiser, eu vou deixar o Instagram da lojinha, mas você pode entrar em contato comigo com o que você tiver aí de contato meu, se você quiser esses arquivos. Então, vamos ver. Ah, eu botei esses clipes aqui para segurar as pontinhas, mas ó, secou a base. Ah, eu achei que ficou uma fofurinha. E gostei de ter feito verde. Então, assim, ó, a gente vai pendurando as folhinhas aqui, né? Você vai fazendo criações, vai fazendo colagem. Cabe muita folha mesmo, né? E, e aí é só, ó, eu achei que ficou fofo. Aí é só ir passando as folhinhas conforme você quiser trocar a mensagem. No meu caso, né, que eu vou botar mensagens. E aí cada dia pode ter uma mensagem positiva aqui na mesa, você olha. Eu acho que, nossa, fiquei bem feliz de ter feito. No início eu pensei assim, porque na verdade foram as meninas da comunidade Journal que, ó, vou mostrar agora com a mesa arrumada. Foram as meninas da comunidade Journal que estavam falando dele, desse tal de Memory Dex. Ele é usado para colocar fotos, memórias e tudo mais, só que ele tem toda uma engrenagem que vira página sozinho, é todo um engate difícil. E as meninas até mandaram uns vídeos de umas pessoas que fizeram memories, mas eu não assisti, porque na hora que elas falaram eu tive essa ideia de usar o acetato e os discos. Então eu fui direto gravar a minha ideia, acabei não assistindo como que as outras fizeram. Eu acho que assim fica fácil, né? Todo mundo pode fazer. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo e se animem a fazer aí também, tá bom? Ó, deixa eu abaixar aqui a câmera para mostrar para vocês. Aí ele fica assim na mesa e você vai mudando todo dia, ou quando você tiver vontade, vai fazendo mais colagens, né? E vai colocando palavras boas, palavras de amor, frases positivas para você ver todo dia. Gente, eu vou pedir para vocês aquele comentário, aquela curtida, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.